Olá pessoal, vamos para mais uma aula de genética. Estamos o quê? Na sexta aula de genética. Vamos continuar falando sobre a primeira lei de Mendel, sobre as variações da primeira lei de Mendel. E hoje vamos falar sobre polialelia, sobre alelos múltiplos e sobre tipos sanguíneos. Sim, o que é polialelia ou alelos múltiplos? É quando você tem mais de 2 alelos para um mesmo gene. Como assim? Professor, exemplo clássico. A cor da pelagem em coelhos. Lembra dessa história? É dos coelhinhos, que você tem 4 tipos de fenótipos. Então você pode ter o coelho que é o agouti ou selvagem, o chinchila, o himalaio e o albino. O agouti ou a selvagem, ele é um cinza escuro, quase preto, e ele é determinado pelo alelo Czão. Já o chinchila é um cinza claro, ele é determinado pelo alelo Czinho-CH, CH de chinchila. Tá? O himalaio, ele é branco com as extremidades pretas, e aí ele é Czinho-Hzinho, tá? E finalmente o albino é aquele coelho branco, todo branco, com os olhos vermelhos, ele é o Czinho, ele é o recessivo. Existe uma relação de dominância completa desses alelos nessa ordem. Então o Czão domina completamente o Czinho-CH, que domina completamente o Czinho-H, que domina completamente o Czinho, que é o recessivo. Então você vai ter para o selvagem, né, o agouti Czão com qualquer outro. E ele vai ser agouti, que ele é dominante sobre todos os outros. O chinchila, Czinho-CH, ou com o albino ou com o himalaia. O himalaio, Czinho-H na frente, homozigoto ou heterozigoto para o albino. E o albino só pode ser o recessivo, só pode ser o Czinho. Tá aí todos os genótipos para você dar uma olhada aí no esquema, para você ficar tranquilo, para você ver direitinho, bonitinho. Cruzamento é a mesma coisa, tá? Não tem muito para fazer, a gente já viu um monte de cruzamento. Você vai pegar, fazer os exercícios que eu tô colocando, meu irmão, aí embaixo. Faça os exercícios, treine, tá? Mas cruzamento é a mesma coisa, é só você ver as relações de dominância. Um outro exemplo de polialelia está na gente, nosso sistema sanguíneo, sistema ABO, que na verdade é AB0, tá? Como assim AB0, professor? Porque, vê só, a pessoa que tem tipo sanguíneo A tem a proteína A, a pessoa que tem tipo sanguíneo B tem a proteína B. Quem tem as duas proteínas, AB. E quem não tem nenhuma das duas, 0. Não existe uma proteína O, tá? Então é AB0, mas se acostumou com a ABO, não vai se grilar com isso, não. Bom, existem 3 alelos para o sistema ABO. O Izão A, que determina a produção da proteína A, o Izão B, que determina a produção da proteína B, e o Izinho, que determina a ausência de proteína, nem A nem B. Existe uma codominância entre Izão A e Izão B, e uma dominância completa deles para o Izinho. Tá? Então os dois são dominantes em relação ao Izinho. Então você está vendo aí os genótipos. Tipo sanguíneo A, Izão A, ou Izão A, Izinho. Tipo sanguíneo B, Izão B, ou Izão B, Izinho. AB só tem Izão A e Izão B. E o 0 só tem Izinho. Tranquilo? Bom, sabendo isso, a gente vai falar um pouco sobre doação. A pessoa tem... Quando a pessoa tem sanguíneo A só tem a proteína A, ela tem essa proteína A na membrana plasmática de suas hemácias. E aí, como ela tem a proteína A, ela vai ter o anticorpo anti-B. Não tem anti-A, ela tem anti-B. A pessoa que é tipo sanguíneo B vai ter o aglutinogênio, o antígeno, a proteína B, e vai ter o anticorpo, a aglutinina anti-A. A pessoa que é AB, como ela tem os 2 aglutinogênios A e B, não vai poder ter anticorpo contra eles. E é por isso que ele é o receptor universal. Porque como ele não tem anticorpo nem para A nem para B, então ele pode receber sangue de todo mundo. E o 0, ele é 0 porque não tem aglutinogênio nem A e nem B. Mas tem as 2 aglutininas, anti-A e anti-B. Como ele não tem aglutinogênio, nem A e nem B, então ele é o doador universal. Por quê? Porque ele não pode ser atacado. Como é que você vai atacar o 0? Não existe anti-0. Mas alguém vai dizer, mas professor, mas ele tem anti-A e anti-B. Ele pode atacar o outro sangue. Só que esse esquema de doação que a gente fala de doador universal e receptor universal, tá? Há uma separação. Como assim? A pessoa vai doar sangue no hemocentro, ela doa o sangue todo, né? O sangue ele, completo. Porém, no hemocentro eles separam o concentrado de hemácias, onde está um aglutinogênio, do plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue. E aí esse esquema de doação, onde o 0 é o doador universal, onde o AB é o receptor universal, é uma doação de concentrado de hemácias. Não tem risco do sangue O pegar e ter anticorpos para poder atacar um sangue de uma pessoa que está recebendo aquela transfusão, tá? Então há essa separação. Se for o sangue completo, aí A só doa para A, B só doa para B, AB só doa para B e 0 só doa para 0. Além do sistema AB0, existe o sistema RH, que não é um caso de polialelia.
É um caso de dominância completa, só tem dois alelos, Rzão e Rzinho. Para que servem esses sistemas? São sistemas de identificação da célula. É assim que o seu organismo sabe quem são as suas células, quem são as células estranhas a você e que devem ser atacadas. Tá? Cada tipo celular tem o seu sistema de identificação. Nas hemácias tem vários sistemas de identificação. Os dois principais são o sistema AB0, que é tipo a identidade da célula, e o sistema RH, que é feito o CPF da célula. Vou fazer uma comparação bem simples, ok? O AB0 é mais importante, por quê? Porque os anticorpos já estão na corrente sanguínea, já estão no plasma. O RH não. O RH você só produz anticorpos se for sensibilizado, ou seja, se for receber um sangue que é incompatível com o seu. Como é que é o incompatível? Vê só. Aqui só tem dois fenótipos, positivo e negativo. O positivo é o que tem o aglutinogênio RH. O negativo é aquele que não tem o aglutinogênio RH, mas tem as aglutininas anti-RH. O positivo é dominante sobre o negativo. Então, o positivo é Rzão, Rzão. E o negativo é o Rzinho, Rzinho. Tá? Então você tem no esquema de doação, o negativo doa para negativo e para positivo. E o positivo só doa para ele mesmo. Então, se eu juntar os dois sistemas, o AB positivo é o receptor universal e o 0, o O negativo, é que é o doador universal. Ainda tem uma observação sobre isso, que é a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. O que é isso? É o seguinte, isso só acontece se a mãe for negativo e a criança for positivo, tá? Como assim? A mãe tá grávida, vai fazer o pré-natal, vê se o tipo sanguíneo é RH negativo. A criança pode ser negativo ou positivo, vai ver o sangue do pai. Então, o sangue do pai deu positivo. E aí? E aí que tem no mínimo 50% de chance da criança ser positivo. Numa situação dessa tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque, sendo uma gestação normal, tranquila, tá? Não há contato do sangue da mãe diretamente com o sangue do bebê. A placenta é uma barreira, a placenta é um filtro. Passa nutrientes, passa esqueleto, passa gases, mas não passa células. Mas durante o parto, ao rompimento dessa placenta, né, tem sangramento e pode ter contato. E aí, se hemácias do bebê, que seja RH positivo, né, entrar na corrente sanguínea da mãe, a mãe vai começar a produzir anticorpos contra as hemácias do bebê. Só que normalmente não vai ter problema com o primeiro filho. Por quê? Porque como ela não produz anticorpos, antes de ser sensibilizada, ela não tem esses anticorpos. E a produção de anticorpos demora, leva um certo tempo. Então, durante o parto, ela não vai conseguir atacar o primeiro bebê. Mas uma segunda gestação, onde o bebê seja positivo, ela já vai ter os anticorpos prontos para atacar o bebê. E aí, nesse contato, ela vai liberar anticorpos, os anticorpos vão destruir as hemácias do bebê, vai faltar oxigenação e pode desde a criança ter uma paralisia cerebral ou até morrer em decorrência da falta de oxigenação. É a doença hemolítica do recém-nascido. Hemo, sangue, lise, destruição, doença que destrói o sangue do recém-nascido. Ou eritroblastose fetal, porque o organismo da criança desesperado começa a jogar eritroblastos, que são hemácias imaturas na corrente sanguínea, só que eles não conseguem transportar adequadamente o oxigênio e vai dar esse problema anêmico, tá? E aí, tem jeito? Tem. Primeiro, verificar os tipos sanguíneos. Mas se a mãe for negativo e o bebê tiver chance de ser positivo, se o pai for positivo, antes do parto, semanas antes do parto, a mãe vai receber uma injeção de anticorpos anti-RH. Cuidado para dizer que isso é uma vacina. Lembre-se que vacina tem antígeno, aglutinogênio. Eu estou dizendo que ela vai receber uma injeção com anticorpos, tá? Então não é uma vacina, é como se fosse um soro. Ela vai receber anticorpos anti-RH que vai ficar ali circulando. Se o bebê for positivo e as hemácias do bebê entrar na mãe, esses anticorpos que eu injetei nela vão destruir rapidamente as hemácias do bebê antes que o organismo dela perceba que entrou hemácias nela. E se o organismo dela não percebe que entraram essas hemácias, não será sensibilizado, não vai produzir mais anticorpos, não vai atacar o sangue do bebê. Entendeu a ideia? Então, eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, só quando a mãe for negativo e o bebê for positivo, normalmente só ataca a segunda criança, a menos pode atacar a primeira criança se a mãe receber uma transfusão de sangue RH positivo anteriormente. Tá? Então, pode afetar a primeira criança e essa memória imunológica dura 10 anos. Então,
se houver um espaçamento de mais de 10 anos entre a primeira criança e a segunda criança, ou entre a transfusão e a primeira criança, não há problema com eritroblastose fetal, porém é melhor, né, prevenir do que remediar. Existem outros sistemas de identificação do sangue, existe o sistema MN e existem outros, mas esses dois são os mais importantes, tá? Então você sabendo isso já tem uma boa ideia. E o que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer exercício, né? Então vamos para o nosso exercício, dá uma parada no vídeo, faça o exercício e retome com a solução. Vamos lá? Em abelhas Apis mellifera, os óvulos não fertilizados originam machos haploides. Eita, lembra partenogênese, tá? Partenogênese. Então, os óvulos não fecundados geram machos. Experimentos em laboratório têm obtido machos diploides. Gente, como é que pode? Em laboratório. E demonstram que os machos têm de ser homozigóticos para um gene, enquanto as fêmeas têm de ser heterozigóticas para este gene. Supondo que uma fêmea com genótipo AB se acasale com 5 machos com genótipos diferentes, A, B, C, D e E. Lembre que o macho normal dele é ser haploide, tá? Conforme o esquema. Qual a porcentagem de machos na prole dessa fêmea? Vamos lá, então, calma. A fêmea, ela é AB, tá aqui. Então ela pode doar A ou pode doar B. E tem 5 machos que são A, B, C, D ou E. Ok? Então cada um pode doar o seu alelo. Aí você vai fazer essas combinações. Ela doando A e ele doando A. Ou ela doando A e ele doando B e assim por diante. Aí você faz essas combinações, está aí o resultado. Lembre-se, ele está dizendo que pode aparecer macho se for homozigoto para esse gene. E quem é aí homozigoto? AA e BB. Então são quantos machos? 2. Entre quanto? Entre 10. 2 décimos, 20%. Qual percentagem de macho na prole da fêmea? Já sabemos que é 20%. Então já corta a letra A, já corta a letra D, já corta a letra E. Ficamos entre a letra B e C. Letra B. Pois a fêmea produz 2 tipos de gameta, verdade, A ou B, com relação a esse gene. E os machos, 5 tipos no total. A, B, C, D e E. Perfeito. Já é a resposta. Letra A, B de bola. Tranquilo? Dê uma curtida no vídeo, se inscreva no canal, espalhe para todo mundo, faça os exercícios aí do link, estude, faça a diferença para você mesmo, seja um vencedor. Pessoal, até a próxima aula.